Se você acha que proteína é tudo igual, cá estou eu com esse vídeo para te dizer que não é bem assim que as coisas funcionam na nossa maravilhosa nutrição e que nem toda proteína é uma proteína de fato. A gente vai falar sobre absorção e utilização das proteínas, diferenças entre proteínas animais e vegetais, dietas sem proteínas animais ou então com proteínas animais reduzidas. E também vou te falar o que conta como proteína para você finalmente saber se aquele chocolatinho que você come vai te ajudar a bater sua meta diária de proteínas ou não. Então vamos lá, sem enrolação, começando pela absorção e utilização. Até rimou. Basicamente, eu trouxe esse desenho para você entender, porque as proteínas elas são basicamente um aglomerado de aminoácidos. É como se os aminoácidos fossem os tijolos e as proteínas fossem a sua casa. Os aminoácidos eles vão se juntar e quando formam uma estrutura maior, essa estrutura é ou um peptídeo ou uma proteína. E existem aminoácidos que são essenciais, não essenciais e semi-essenciais também. Isso significa que os aminoácidos essenciais são os aminoácidos que só são obtidos pela dieta. Se você não tiver esses aminoácidos na sua dieta, o seu corpo não consegue sintetizar. Os não essenciais, pelo contrário, são aqueles que mesmo que não tenha na dieta, o seu corpo consegue sintetizar. E os semi-essenciais são aqueles que, em situações normais, o seu corpo consegue sintetizar, mas em algumas outras situações de doença ou estresse, por exemplo, pode ser necessário obter pela dieta, porque o seu corpo não vai conseguir sintetizar o suficiente. Essa daqui é uma tabelinha que mostra basicamente quais são cada um desses aminoácidos em cada uma das categorias. É só a título de curiosidade mesmo. Quanto ao valor biológico, é um valor que indica qual é a capacidade de uma proteína para ser absorvida e utilizada pelo seu corpo para as mais diversas funções que a proteína desempenha no corpo humano. E para você que é muito bitolado do mundo fitness, né? Existe muita coisa que a proteína faz no teu corpo, além de simplesmente crescer os seus músculos. Um exemplo que eu dou é a sua imunidade, que depende muito da ingestão de proteína. E esse valor biológico ele vai ser determinado pela presença de aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que o seu corpo não consegue sintetizar, e também pela digestibilidade dessa proteína, ok? Trouxe aqui essa tabelinha também para você ver alguns exemplos. Os alimentos que estão ali de 80, próximo de 80 para cima, são alimentos com um alto valor biológico, e os alimentos de 70, 70 e poucos para baixo já são alimentos de moderado ou baixo valor biológico. Então você pode ver que os primeiros ali do topo são proteínas de fontes animais e para baixo a gente vai ter proteínas de fontes vegetais. E isso nos leva ao nosso segundo ponto, que é justamente a diferença entre as proteínas animais e vegetais. Geralmente as proteínas animais elas vão ser mais completas. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas proteínas animais elas possuem um perfil de aminoácidos essenciais melhor, tanto em quantidade de aminoácidos essenciais quanto em variedade dos aminoácidos essenciais. E as vegetais, geralmente, elas carecem de um ou outro aminoácido essencial ou então de vários. E isso nos leva a alguns problemas, né? Porque proteínas vegetais, principalmente, elas vão trazer alguns problemas para a gente. Primeiro, com relação às calorias, porque geralmente as proteínas vegetais elas não vão vir isoladas. Você não vai ter, por exemplo, igual um bife de peito de frango, que tem lá 20 gramas de proteína e 2 gramas de gordura e 0 de carboidrato. Ou seja, proteína muito alta, gordura muito baixa e carboidrato zero. Você não vai ter fontes vegetais assim. Geralmente as fontes vegetais elas vão ter proteína, mas elas vão ter carbo e vão ter gordura também, ou então só carbo ou então gordura. E isso acaba fazendo com que o custo de calorias para você conseguir aminoácidos essenciais seja muito menor com as proteínas animais, principalmente essas que são mais limpinhas, digamos assim, baixas em gorduras. Trouxe esses exemplos aqui para você ver. Os 3 primeiros são alimentos vegetais e os 2 últimos são alimentos animais. Todos eles estão com a mesma quantidade, estão com a quantidade ajustada para bater a mesma quantidade de proteína de mais ou menos 20 gramas. Então você pode ver que para bater 20 gramas com a lentilha, que é o primeiro, 20 gramas de proteína com a lentilha,
vai me trazer quase 300 calorias, porque tem muito carboidrato e tem um pouquinho de gordura também. A quantidade de gordura é bem baixa, mas no caso do carboidrato fica muito alto. Isso faz com que esses 20 gramas de proteína acabe custando muitas calorias na minha dieta. No caso do brócolis, a mesma coisa. Para bater 20 gramas de proteína, você vai acabar ingerindo 41 gramas de carboidrato, o que faz com que o valor de calorias fique ali em 232 calorias mais ou menos. E a proteína de soja, 12 gramas de carboidrato e 11 gramas de gordura para conseguir bater 20 gramas de proteína, o que faz com que tenha 200 calorias. Comparando com o frango e a carne, o peito de frango e o patinho moído, por exemplo, ambos prontos, tá? A gente tem ali uma quantidade de 100 calorias e 120 calorias para bater os mesmos 20 gramas de proteína no alimento. Então percebe a diferença? Outro ponto muito importante é com relação à facilidade. As proteínas animais geralmente são mais fáceis para você bater a quantidade de proteína, para você comprar, para você consumir e para você ter um bom perfil de aminoácidos dentro daquela proteína que você está consumindo. Dentro desse mesmo exemplo, eu grifei ali as quantidades para você ver a diferença na quantidade de alimento que eu tenho que consumir para bater 20 gramas de proteína. Então, com a lentilha, 318 gramas vão me trazer 20 gramas de proteína. Para quem não sabe, 318 gramas de lentilha é uma porrada de lentilha. Brócolis eu não preciso nem falar, né? Quase 1 quilo de brócolis para você conseguir 20 gramas de proteína. E se você reparar bem, você vai encontrar na internet postagens, Instagram, desse negócio assim, falando que espinafre, brócolis, outros vegetais aí, são fontes ricas em proteína. Eu não sei da onde o povo tira essas coisas, porque tudo bem, se você pretende comer 1 quilo de brócolis ao invés de comer 50 gramas de carne, pode até ser. Se não, tá viajando na maionese. A proteína de soja, 120 gramas para bater esses 20 gramas de proteína. E o frango e a carne, basicamente 60 gramas você bate ali esses 20 gramas de proteína. Claro que no caso do frango e da carne eu estou pegando cortes que são mais magros. Se você pegar cortes mais gordos, talvez você precise de mais carne para conseguir bater essa quantidade e o valor de calorias vai subir. Muitas vezes não vai ficar muito diferente dessas fontes vegetais aqui não. Mas é inegável que é mais fácil você comer carne do que você comer vegetal para bater uma determinada quantidade de proteínas, ok? Agora indo para o ponto sobre dietas sem proteínas animais, geralmente você vai enfrentar dois problemas principais. O primeiro deles é bater a meta diária de proteínas, especialmente se você treina. E o segundo é você ingerir uma boa quantidade de aminoácidos essenciais. Eu coloquei aqui uma solução vegan, mas é brincadeira, isso aqui pode ser aplicado para qualquer pessoa, mesmo não sendo vegano, ok? A gente tem, esses dois problemas vão ser resolvidos com essas duas coisas, a variedade e a suplementação. Porque a variedade de fontes vegetais de proteínas vai fazer com que os aminoácidos se completem. Um exemplo muito claro disso é o arroz e o feijão. Aminoácidos essenciais que faltam no arroz, o feijão tem e vice-versa. Então, quando você junta os dois, você faz com que o perfil de aminoácidos fique mais completo e mais variado. E a suplementação de proteínas vegetais em pó é uma coisa que pode te ajudar bastante a bater a meta diária de proteínas que você tem se você não consome proteínas animais, certo? Partindo agora para o ponto mais importante, você queria saber, né, se o teu chocolate vai contar, né? Vamos lá, e vai contar sim. Até coloquei aqui que toda proteína conta, até a do Nescau. Porque eu, quando era menor e fazia minhas contas de caloria, ficava lá nas minhas fissuras de comer proteína, eu lembro claramente de várias vezes fazendo conta para saber quanto de Nescau eu tinha que colocar para aumentar o teor de proteína do meu leite com Nescau de manhã. É, coisa de doido. E conta sim. Principalmente se você tem uma parte da tua dieta que é de fonte de proteína animal, o que vai acontecer é que essas proteínas animais que você vai trazer na dieta, elas já vão trazer um perfil bacana de aminoácidos essenciais, e aí as proteínas vegetais vão complementar isso daí. Então no final vai ficar tudo bem, porque você vai bater uma boa quantidade de aminoácidos essenciais. Agora, se você não vai ter uma parte da tua dieta com proteínas animais, aí é muito importante você ter uma grande variedade de fontes de proteínas vegetais, certo?
Isso vai ser muito importante para você não só bater a meta de proteína, mas também para você ter a meta, uma boa quantidade de aminoácidos essenciais, fazendo com que essa proteína seja bem aproveitada dentro do seu corpo. E para a gente concluir, dá para você ser saudável e ter um corpo muito legal sendo vegano, vegetariano, ovo-lacto, lacto, ovo-vegetariano, pescetariano, flexetariano, e eu não tô brincando, todos esses termos existem, tá? É igual a turma do LGBTQIA+, cada dia é uma sigla nova. Aqui nas dietas também é a mesma coisa, sempre tem uma dieta nova. A única coisa que você não pode ser é otariano, porque o que é o otariano? Né? É aquele que vai muito pro extremo. É o cara que quer ser carnívoro e só quer comer carne. É o frugívoro que só quer comer fruta. É o crudívoro que quer comer coisa crua. Aí realmente o caminho que existe para esse tipo de extremismo maluco é basicamente a seleção natural. E agora o que você tem que fazer é assistir esse vídeo aqui, que vai te falar como você vai emagrecer e ganhar massa magra ao mesmo tempo com um processo de recomposição corporal. E eu já vou te adiantando, eu não pego leve nesse vídeo. Eu vou falar a verdade para você, por mais dolorida que ela possa ser. Então clica aqui para você assistir como emagrecer e ganhar massa magra ao mesmo tempo. Eu te vejo lá, é nóis!